Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos depois aí de uma pausa de algumas semanas, para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, ditado pelo Divaldo. Hoje introduzindo o capítulo de número 26, denominado Não Sabes. Vamos dar início, né? Censuras a mulher infelicitada que vem de corpo dominado pela volúpia do gozo. Ignoras, porém, os vínculos da própria insânia e agonia que a amargura colocou sobre as tintas que lhe encobrem a face. Atormentada, acredita na inexistência de outros recursos para angariar o necessário para a vida honrada e humilde, ou para a manutenção de familiares enfermos que lhe ignoram a desdita. Então, esse título já é bem sugestivo, né? Não sabe, e a gente não sabe mesmo. E por não saber, muitas vezes, da nossa própria realidade, daquilo que nos passa no coração, mas, sobretudo, daquilo que passa no outro, né? Do porquê o outro vive o que vive, da forma como vive, porque acredita no que acredita e porque, sobretudo, vive da forma que vive, né? A gente, os nossos julgamentos, eles são muito equivocados. Então, bonito, né? Quando ela fala, já introduz ali, não sabes. Então, a mulher que eventualmente ali está vendendo o corpo, né? Está explorando a própria carne, muitas vezes a feridas ocultas, a familiares, né, doentes, feridos que dela também dependem, né, e que muitas vezes nem conhecem, né, nem sabem da situação que ela está, né, muitas vezes filhos pequenos, enfim, a gente não sabe, a gente não tem essa capacidade de julgar, né, e é cada vez mais bonito perceber isso, que a vida ela é muito complexa e que o nosso entendimento é extremamente limitado, que a nossa visão é muito pequena e que a gente não vai conseguir enxergar a realidade tal qual ela é. Claro, cada vez mais que a gente se empenha em ver a realidade, mas a gente ignora mesmo, não sabe. Não podes erguer o dedo acusador em relação aos infelizes que passam. Muitos deles desconhecem o abismo em que jornardeiam, são cegos à luz, tragados que foram pelo infortúnio da invigilância que se entregaram. Então, que a gente não seja mesmo esses julgadores, né? Que a gente não esteja aí sempre apontando o dedo, sempre acreditando que detém a verdade, porque a gente não constrói dessa forma, né? E mais do que isso, muitas vezes a pessoa está na situação que ela está e desconhece a sua situação. E muitas vezes a gente pode perceber pela nossa própria história. Muitas vezes, quando a gente estava equivocado, muitas vezes, quando a gente estava cometendo erros ou indo para um caminho não muito bom, muitas vezes a gente desconhecia isso. E não era o outro nos dizendo o que fazer ou qual caminho seguir, que muitas vezes a gente ia ser capaz de escutar. Então, que a gente também tenha essa empatia, né? Com a nossa própria história e também com a dos outros, de perceber quando era comigo, muitas vezes eu não era capaz de perceber, eu não era capaz de entender a realidade, eu não era capaz de ver além do que eu via, eu não era capaz de dar além do que eu tinha naquele momento, né? Então, aí percebendo mesmo os limites das pessoas, das situações, e que, em geral, né, por mais estranho que nos pareça, as pessoas estão dando o seu melhor. Porque se acreditassem que tinha algo mais a se fazer ou algo melhor a ser, com certeza estariam fazendo. Então, muitas vezes é entender que é o limite daquela pessoa, daquele momento, né? Muitas vezes aquela mesma pessoa vai crescer, vai evoluir logo mais, mas hoje não, agora não, né? Não sabes quanto maltrata e fere a ignorância. E isso é belíssimo, né? Nós somos muito mais ignorantes no sentido de desconhecer, né? De não saber, do que realmente, assim, maus, né? A maioria das vezes a gente faz o que faz por ignorância, por não saber outro modo de ser, outro modo de fazer, né? Não sabes o quanto maltrata e fere a ignorância, e fere mesmo. Somos nós mesmos quem nos maltratamos por essa ignorância, essa falta de conhecimento. É a gente que acaba nos maltratando mesmo e nos ferindo, né? A ti a vida tem isentado do cerco dos maus e das ciladas de constantes males.
Não podes aquilatar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado no corpo o calor do ferro em brasa viva. Isso é outra coisa belíssima, né, dessa nossa desnecessidade de julgar. Porque muitas vezes essa isso é tanto um exercício que a gente faz que vira quase um hábito da gente ir ditando condutas ou achando que sabe o que é melhor para nós mesmos e muitas vezes para as pessoas ao nosso redor, porque do nosso caminho somos nós mesmos que temos que conduzir, mas o dos outros não, né? Não cabe imposição, não cabe eh, forçar a barra, né? Não podes aquilatar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado. E muitas vezes o que que a vida vai nos convidar, logo mais ali na frente, a viver a mesma situação. Sabe, eu costumo dizer que a gente está aqui muito para pagar a língua, porque aquilo que a gente não aprendeu a partir do conhecimento, a partir da vivência da vida, né, a gente vai aprender por experiência própria. E muitas vezes a gente vai passar pela mesma experiência que a gente tanto julgou o outro e vai ver que muitas vezes ele saiu bem melhor do que nós, né? Então, olha essa percepção. É muito difícil ainda para nós vivenciarmos as situações, aliás, passarmos ou aprendermos né, com as situações que a gente tem experimentado, né? E vez ou outra a vida nos convida. Tamanho esse nosso olhar crítico, né, sobre o outro, que muitas vezes a vida vai nos convidar, sim, a por experiência própria vivenciar uma situação ou muito semelhante, né, ou mesmo bem igual, para que a gente possa perceber, olha, quão falho eu fui nesse momento em acreditar que se fosse comigo eu faria diferente. Talvez eu tenha feito ainda pior, né? Distende as mãos piedosas como asas de amor e ergue os que tombaram no charco. Os caídos estão punidos pelas feridas que carregam após a queda. E muitas vezes, né, isso a gente vai ver tantas pessoas que erraram conosco ou com os outros, e muitas vezes nos vem, né, essa ânsia, assim, de retrucar ainda, de querer revidar, ou de muitas vezes nos isolarmos, né, da pessoa, não queremos ali o convívio com ela por um ressentimento, por uma dor, por uma mágoa mesmo. E aí vem Joana e diz exatamente isso. Os vencidos sofrem a posição rente ao solo. Então, já estão vencidos, né? A vida já os colocou ali, numa posição difícil, né? Os caídos estão punidos pelas próprias feridas que eles mesmos trazem. E que a gente não seja esse agente de estender ainda mais a ferida, ou mais de cutucar a ferida, né? Que a gente seja esse agente curador mesmo, independente daquilo que o outro nos fez, e muitas vezes ainda nos é muito difícil mesmo. Compete àqueles que estão de pé dobrarem sem socorro para ajudá-los. E a gente vai perceber isso, a vida é cíclica, né? Então, em muitos momentos, sim, a gente vai levantar muitos caídos, mas em muitos momentos os caídos seremos nós, porque a gente não sabe o que a estrada nos reserva, né? E a vida, ela é completamente cheia de surpresas. Uma hora a gente está, assim, na posição de quem ajuda, na posição de quem aconselha, mas logo mais seremos nós os necessitados, porque a vida é essa troca, né? E esse ciclo de que as coisas não são lineares, elas são impermanentes. Então, eu vou trocando as posições da minha vida exatamente para eu experimentar de tudo e para cada vez mais alargar o meu senso de tolerância e de boa vontade para com todos, né? Essa empatia de que eu sei que o outro está dando o melhor dele, por mais que para mim não pareça naquele momento, né? A luz que viceja a planta não indaga a procedência do espinheiro, nem desdenha o covil dos chacais. Então, não é desconhecer a sombra do outro, pelo contrário, é saber, né, saber discernir a sombra e a luz do outro, mas ter clareza sobre a situação, ter clareza sobre o defeito, ter clareza sobre o problema, mas não se fixar nisso, né? É o que ela fala ali, a luz que viceja a planta não indaga a procedência do espinheiro e nem desdenha o covil dos chacais, né? Então, sei da procedência, mas ainda assim eu foco no melhor, eu foco na ajuda, eu sei que aquela pessoa naquele momento está precisando de uma mão amiga, que eu vou ser capaz de, naquele momento, muitas vezes, levantá-la, né? Aquece, aclara e prossegue.
Não podes prever o teu amanhã, e mesmo que o previsses, a ti compete ajudar, por enquanto. Mesmo que nunca venhas a necessitar de duas mãos transformadas em alavancas socorristas, podes e deve distender as tuas, porque a dor dos outros não permitirá, mesmo que o queiras, a propagação dos teus sorrisos. Isso é belíssimo, né? Cada vez que a gente evolui em passinhos curtos, a gente vai percebendo que a dor da humanidade também é nossa. De algum modo, a gente compartilha essa humanidade, né? Essa rede de teias, de contatos, a gente compartilha. Então, a dor do outro também é nossa, né? E cada vez mais que a gente evolui, a gente vai percebendo o quão interligado nós estamos e o quão responsáveis nós somos também, no nosso patamar evolutivo para contribuir para esse progresso, para essa ajuda, né? Então, às vezes somos nós que logo ali, né, no dia seguinte precisaremos dessa ajuda, dessas mãos. E se não for, mesmo assim, que nós já no patamar que estejamos, que a gente entenda que a gente está aqui para servir, né, para ajudar cada vez mais as pessoas, para ser responsável cada vez mais pela nossa própria vida e pelo nosso entorno também. Não no sentido de impor, mas no sentido de ser aquele que agrega mesmo, aquele que soma onde está, né? Não há felicidade que se faça completa enquanto o pranto escorre nos olhos alheios, rasgados pela aflição. Então, é interessante, né? Cada vez que a nossa sensibilidade se aguça, nosso coração dói um pouco mais. E não só pelas nossas dores, né? Pelas dores do próximo também, né? Aquele olhar mais triste do outro, de algum modo, dói no nosso coração, né? O desânimo e de alguém próximo, né? Ou de alguém que passa na rua, muitas vezes nos dói profundamente. Recentemente eu fiz uma viagem e enquanto a gente estava à espera, eu vi um senhor e aquilo marcou muito meu coração. Eu me emocionei só de perceber naqueles olhos um desalento profundo e de perceber quais dores aquele senhor não teria vivenciado, não só naquele dia, mas na vida, sabe? Dava para ver pelo olhar. eh, essa essa profunda dor mesmo de uma vida muitas vezes sofrida, muitas vezes que passou ali sem entender as dores, porque por dores todos nós passaremos, né? Mas muito desse olhar mesmo desalentado com a vida, aquilo me doeu tanto o coração e a gente vai percebendo isso, não dá para ser feliz sem a gente achar que a gente não pode fazer diferença. Não dá. E cada vez mais não vai dar, né? Cada vez mais o nosso coração vai doer para que a gente desperte mesmo, para que a gente entenda que a gente não está aqui à toa, está sim na nossa jornada individual, mas contribuindo sempre para o todo, não adianta, né? A casa do vizinho é departamento de tua casa, e o ser que passa, humilhado e vencido pelo crivo da tua observação, é experiência que não podes desdenhar. Quem ainda não venceu a luta total, não sabe até onde irá a resistência pessoal. Então, isso também é belíssimo. A gente não tem a capacidade de entender quais são os limites da nossa resistência. Muitas vezes a gente imagina que vai passar por um problema de uma determinada forma, ou que não vai conseguir lidar com aquilo, mas muitas vezes consegue de forma surpreendente, mas às vezes não. Às vezes as nossas resistências são ainda muito pequenas, né? E às vezes a gente acha que vai conseguir passar por uma determinada forma, por um problema, por uma prova, por uma expiação, e às vezes a gente não vai ser capaz de passar bem por isso. A gente não sabe até onde vai a nossa resistência, né? Recorda que Jesus, em recebendo a doação da pecadora em perfumado bálsamo, não indagou quanto à procedência da essência. Antes, redarguiu após ligeiro colóquio: vai, e não tornes a pecar, ensejando-lhe renovação, que se converteu em mensagem viva e atuante para todos nós. E Jesus nos dando esse exemplo vivo, né, daquilo que está descrito, escrito no Evangelho, né, que não perquire de onde vem o dinheiro, que que qual é a procedência daquela pessoa que está junto a ele? Não, né? Se fixa na melhor parte. E essa é uma das coisas mais belas assim que eu vejo, né?
dentre todos os defeitos que a pessoa tem, porque todos nós temos, entendia profundamente, era capaz de ver em profundidade quem era o outro, mas ainda assim se fixava na melhor parte, né? Então, olha que exemplo bonito esse que a gente possa fazer isso também com as pessoas que nos rodeiam, sobretudo com as mais desafiadoras, que a gente saiba se fixar na melhor parte, né? Vai e não tornes a pecar. Como é dizer, até hoje você foi isso, mas amanhã você pode ser outra pessoa, se assim você desejar, né? E que a gente nos dê essa capacidade mesmo de renovação, né? Pensando aí no início do ano de 2025 que nos chega nesse momento, que a gente possa se dar esse convite de se renovar, né? De se recriar, e que a gente possa dar ao outro também esse olhar renovado, esse fixar-se na melhor parte nossa e do outro, né? Vendo as capacidades, vendo as possibilidades, e ao se fixar nisso, né? Muitas vezes possamos também viver profundamente isso, a melhor parte do outro, a nossa melhor parte, e focando cada vez mais nisso, possamos de verdade evoluir como seres humanos, né? Então, muito obrigada pela escuta. Todos nós possamos ter uma boa semana de reflexões e, sobretudo, de vivência. Beijinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Até logo.